Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se Dorival Júnior cai em qualquer tipo de derrota, precisa ser uma pancada forte ou não, só uma derrota simples para o Cruzeiro, Dorival não será mais técnico do Corinthians. É claro que tem a chance do Corinthians vencer. E em caso de empate, Dorival Júnior permanece no cargo? Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Vamos também falar sobre Memphis Depay. Existe uma cláusula que o holandês pode deixar o clube caso Augusto Melo volte ao poder. Eu vou te contar essa história agora nesse blend de informações que ainda tem. Bidu está negociando a renovação com o Corinthians, ele vai renovar o seu contrato com o Coringão? Vou te explicar sobre isso também nesse blend de informações que ainda tem. Augusto Melo pode renunciar, né? Hoje estavam falando que poderia haver uma reunião do staff do Augusto para falar de renúncia. Eu vou te contar essa história, se ele quer renunciar ou não. Aliás, vou cravar isso para você. E vamos também falar sobre Carrídio, dizendo que quase foi para o Cruzeiro. Tá bem hoje. Enfim, vamos agora, né, para a nossa vinheta. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário para você antes daquela vinheta maravilhosa. Vem tomar um café comigo. O blend de informações tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade. Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil, tem um preço especial para você que é atacadista, revendedor e lojista, então o seu lucro vai ser ainda maior. Você já está na fonte, meu amigo, ainda mais tendo um desconto ainda, aí você vai ganhar muita grana vendendo jeans na Lemier Jeans Premium. Faça como muitos cafezeiros e cafezeiras que têm as suas empresas e suas lojas e estão vendendo jeans da Lemier Jeans Premium. Catálogo deles aqui no link na descrição. Tem calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, tem moda plus size, tem sarja, tem tudo para você na Lemier Jeans Premium, porque Lemier Jeans Premium é a fonte do jeans no Brasil. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar pelo Carrídio, né? O Carrídio que não vive uma grande fase no Corinthians, né? Deu uma entrevista ao Globo Esporte e disse que quase, né, poderia ter ido para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tentou atravessar a negociação dele com o Corinthians, tá? Abre aspas para André Carrídio. Quando eu tinha tudo apalavrado com o Corinthians, já estava no aeroporto, me contataram do Cruzeiro, me ofereceram o dobro, né, que ofereceu o Corinthians. Eu já tinha dado a minha palavra e agora eu sou corintiano, contou aí, né, aos risos, né, o Carrídio ao Globo Esporte, tá? O Globo Esporte teve o cuidado de conversar com pessoas do Cruzeiro, tá? Enfim, e eles negaram, tá, a informação. O Carrídio falou que não ficou nem um pouco mexido, nem balançou, falou que está muito feliz no Corinthians e que não balançou em nenhum momento, tá? O Cruzeiro não se manifestou oficialmente, né, o famoso ON, mas em off, né, fontes ligadas ao Clube Mineiro negam, né, a existência de qualquer conversa com o peruano, tá? Aos 34 anos de idade, o Carrídio começou muito bem no Corinthians, né, foi um dos destaques do time na temporada passada, mas não vive uma grande fase. Quem sabe volta a jogar futebol hoje, André Carrídio. Comenta aqui embaixo se achou que tem algum problema o Carrídio revelar isso no dia do jogo Corinthians e Cruzeiro, nada a ver. Enfim, deixe seu like aqui e o seu comentário, o que você acha sobre isso. Olha só, Bidu vai renovar com o Corinthians. O Corinthians, que inicialmente não renovaria com nenhum, né, dos jogadores, abriu conversas com o Bidu, tá? E eu perguntei, né, para a diretoria corintiana por que, né, houve essa mudança aí na rota, pelo menos pelo que eu apurei, né? Claro que uma das fontes que eu tenho no Corinthians havia me dito que nenhum dos jogadores que encerram o contrato no final do ano iam ter os seus vínculos estendidos. Eu perguntei qual foi a mudança da rota, né, enfim, né, da rota nesse sentido, e me falaram que foi um pedido da comissão técnica, né,
e também do Fabinho Soldado. Eles avaliaram que é interessante renovar com o Bidu, com o pedido do Dorival, e o Corinthians, né, abriu negociações. Não está nada certo ainda, né, em relação ao Bidu, mas existe a possibilidade, sim, do Corinthians renovar, né, o contrato do jogador, tá? Pedido de Dorival Júnior. Eu questionei os 3 anos, né, já estava encaminhada essa renovação de 3 anos, né, sob o comando do Augusto Melo quando era presidente, e falaram para mim que talvez não seja 3 anos, né? E, aliás, se for 3 anos é um absurdo. Eu acho que renovar com o Bidu por 1 ano é até aceitável. 1 ano é até aceitável. Até porque o Biduzinho ali ele está ali no meu outro cenário, né? Vai ser renovado o cenário com ele. Mas, enfim, 3 anos aí já é demais. Mas houve sim, né? O recálculo da rota aí, né? E por conta de um pedido do Dorival Júnior, tá? E a informação faz todo sentido, porque quando eu trouxe essa informação que ninguém ia renovar, o Bidu era reserva, agora o Bidu é titular, né? O Bidu passa a ser titular e coloca o Anchileri no banco. Então, né, dá para acreditar sim, né, nessa questão envolvendo aí, e claro, a fonte de total caráter, total confiança, né, como foi um pedido aí do Dorival Júnior, e o Corinthians, né, está avaliando e negociando a renovação de contrato de Matheus Bidu. O que você acha? Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Olha só, informação importante, né, sobre Memphis Depay. Não só sobre Memphis Depay, nós vamos falar também da questão do Augusto Melo, mas olha só, é importante a gente passar algumas coisas aqui para vocês, tá? Existe a possibilidade do Memphis Depay sair do Corinthians, né, romper o contrato com o Corinthians em caso do retorno, né, do Augusto Melo? Sim, porque existe cláusula de anticorrupção, tá? No Corinthians. Para você ter uma ideia, a cláusula diz mais ou menos assim: se algum dirigente envolvido, né, em atos de corrupção ou lavagem de dinheiro, os patrocinadores e licenciados podem rescindir contratos e ainda cobrar eventuais penalidades. Isso está no contrato do Memphis também, da mesma forma. Então, não só o Memphis Depay, se o Augusto Melo retornar ao Corinthians, agora como réu, depois de ser indiciado, depois de ser denunciado, indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público, e agora virar réu, né, num caso em que o Corinthians é a vítima, né, por vários crimes, inclusive lavagem de dinheiro, e o Corinthians é a vítima, isso que ainda é mais terrível. Existem essas cláusulas, tá, unilaterais, que podem, né, fazer com que os patrocinadores rompam os seus contratos, inclusive os licenciados, tá? E essa cláusula está no contrato do Memphis Depay. Então, é um risco, e aliás, eu vou falar para você se existe a chance do Augusto voltar ou se ele vai renunciar agora, depois da vinheta. Olha só, hoje existiu um burburinho de que o Augusto Melo, tá, estaria, né, reunindo a sua cúpula para avaliar uma possível renúncia. Essa informação começou a surgir, chegou para mim, deve ter chegado para outros colegas aí, né, de imprensa, enfim, aqueles que, né, têm informações no Parque São Jorge, influenciado, enfim, a maioria aqui que conhece dos bastidores do Corinthians. Eu entrei em contato com o staff, né, do Augusto Melo, e eles negaram, falaram que não é verdade, né, que muita gente está perguntando isso hoje, que não é verdade, que houve essa reunião para discutir, né, para avaliar se pede a renúncia ou não. E aí eu fiz uma pergunta ao staff do Augusto Melo, se o Augusto Melo vai para as urnas no dia 9, na votação da Assembleia Geral dos Sócios, e a resposta foi enfática: vai, tá? Augusto Melo, pelo menos o staff dele, né, a assessoria do Augusto, né, me confirma, tá? Porque é bom a gente falar assessoria e o staff do Augusto, né? Porque depois se renuncia e muda de ideia, a bronca não fica para mim. O Samir falou, não, estou dando aqui a fonte oficial, a assessoria do Augusto, né? O staff dele confirma que ele vai concorrer, tá? Na Assembleia dos Associados no dia 9 de agosto, para tentar voltar a ser presidente do Corinthians. Ele é presidente hoje afastado, né? Por conta de votação, né? De impeachment, né? No Conselho Deliberativo, e pode voltar, né, caso vença nas urnas na Assembleia
geral aí dos sócios, né? Vamos aguardar, então, está confirmado, Augusto não renuncia e vai para a votação do dia 9, segundo o seu staff. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Olha só, o nosso querido Dorival Júnior pode cair hoje em caso de derrota para o Cruzeiro? Vamos lá. O que me falaram é o seguinte, depois de uma conversa que ele teve com o Stabile, né, prometendo que o time vai reagir, que os jogadores estão empenhados e focados, né, em reagir dessa situação ruim, né, as derrotas apáticas, enfim. Me falaram que vai depender muito da maneira da derrota, tá? Se o time perder para o Cruzeiro, andando em campo, sem reação, como parecia, me citaram de novo isso, como parecia a seleção brasileira do Dorival, aí a chance dele ser demitido é muito grande e vai existir, tá? Agora, se perder lutando, jogando muito tal, é uma questão que vai ser ainda reavaliada ou avaliada, né, pela cúpula corintiana. Mas se, né, tomando olé, não tocando na bola, né, o adversário dominando totalmente o jogo, o time apático, sem alma, aí o Dorival deve perder realmente, né, o seu emprego e ser demitido do Corinthians, tá? Então dá para confirmar, se a derrota for desse jeito, né, aquela que igual foi contra o São Paulo, me usaram o exemplo da seleção brasileira e do São Paulo. Se for igual contra o São Paulo, ele cai, tá? Agora, se o Corinthians lutar, for aguerrido, mostrar reação, jogar, enfim, por algum motivo acabar perdendo no final, vai saber. Aí é uma questão de avaliação ainda, tá bom? Sobre empate, aí, né, creio que ele continua no cargo, né? Enfim, a gente, né, pelo menos o que me passaram é isso. E agora é a gente aguardar, tá? A situação do Dorival Júnior. Aguardar o jogo. Lembrando, né, gente, que o Corinthians pode vencer a partida contra o Cruzeiro, entendeu? Pode vencer, não é? Né, não temos que decretar derrota, até porque o Corinthians fez um bom jogo contra um grande time que era o Inter, que vivia uma fase semelhante à do Cruzeiro, né? E o Corinthians venceu sob o comando do Dorival Júnior. Tudo bem que tinha Memphis e Yuri no jogo, né? Vamos aguardar. Hoje tudo pode acontecer, né? Aliás, você não pode perder o nosso pós-jogo hoje, tá? Pós-jogo mais do que, né, mais do que imperdível. Por quê? Por que o nosso pós-jogo hoje ele está mais do que imperdível? Porque se o Corinthians ganhar, vai ser aquela festa, né? Vamos começar a falar, será que reagiu, né? O Corinthians, inclusive, pode encostar lá em cima na tabela. Então, olha só que, né, que interessante, né? O Corinthians ganhando, a crise, né? Ela abafa geral. Então, aguardo você no pós-jogo. E o Corinthians perdendo, a informação vai chegar em primeira mão para você, tá? Se o Dorival cai ou não cai. Então, meu amigo, você não pode perder o pós-jogo hoje no canal Café do Setorista. Aguardo você no pós-jogo, tá? Não esqueça também, né, que além do nosso pós-jogo, né, no canal Café do Setorista, assim que a bola parar de rolar, não vai ter o Café da Fiel, porque o jogo é no horário do Café da Fiel praticamente, mas é o pós-jogo, assim que a bola parar de rolar, estarei ao vivo. E no intervalo, pô, você tem que me seguir lá no Instagram, porque no intervalo eu entro ao vivo exclusivo, ao vivo exclusivo no Instagram, tá? Para analisar o primeiro tempo do jogo. É o café do intervalo, que você não pode perder, mas você tem que me seguir no Instagram. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que me seguir no canal de WhatsApp, que é de graça, você não acha pesquisando no WhatsApp, é o link na descrição, e você tem que me seguir no Instagram e aqui. Por quê? Porque aqui eu aviso, ó, entrando no Instagram ao vivo agora. Aí você já vê no WhatsApp, vai te notificar. Aí você vai para o Instagram. Ou então já me segue lá no Instagram, tá garantido. Começou o Café do Intervalo, eu entro ao vivo para analisar esse primeiro tempo do Corinthians. Então me segue no canal do Instagram, tá? E no canal, tem esse canal no Instagram também, me segue lá tudo, e no WhatsApp, beleza? Programas ao vivo, almoço com a Fiel da meio-dia 1, café da Fiel às 19 horas, mas hoje não tem por causa do jogo, tá? Almoço com a Fiel meio-dia amanhã, normalmente. Deixa o like, deixa o hype no vídeo. Você que gosta do canal, tem um carinho pelo canal, se você deixar o hype, o YouTube vai mandar esse vídeo para todo lugar, tá bom? E anuncia sua marca no canal Café do Setorista, todos os nossos parceiros super satisfeitos e com um retorno maravilhoso, por isso que estão muito tempo com a gente. Anuncie, tem sempre um plano para você especial, tá bom?
Beijo no coração, anuncie no café@gmail.com. Até o pós-jogo, que Deus nos abençoe. Tamo junto, até o próximo café.